Qual que é a origem da vida? Palestra de número 2, módulo 3 do curso de Filosofia Cristã. Estamos trabalhando o tema de João, capítulo 1. No princípio era o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava Zoe, e Zoe era Foz do Antropos. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Estamos estudando sobre a filosofia da vida. E você percebeu pela palestra de número 1 do módulo 3 que nós temos uma problemática gigantesca à nossa frente, que é determinarmos o que é vida e qual é a sua origem. E se podemos chamar vida aquilo que incorre em morte. Como assim? Pela palestra de número 1, eu falei para você sobre Jean-Paul Sartre, que descartou a possibilidade da existência de Deus, portanto, de vida eterna, e estabeleceu que a matéria é a única realidade tangível e palpável que nós, de fato, temos. O que passa disto é metafísica. E metafísica tem o poder de alienar o homem de seu principal objetivo, que é viver. Metafísica é uma área da filosofia não que foi inaugurada por Aristóteles, mas que assim foi batizada por ele. Metafísica seria aquilo que está além de tudo que a gente possa pensar que seja físico ou seja natural. Estou aproveitando este módulo para passar novos conceitos para você. Ontem passei um pouco do conceito de Zoe, também passei um pouco de conceito de bios e também passei um pouco de conceito da hiloplastia ou hilozoísmo. Agora falarei um pouquinho mais. Por quê? Nós estamos observando o seguinte: qual é o princípio da vida? Da onde que ela vem? Será que a vida tem origem na metafísica? Aquilo que está muito além da física? A palavra que nós temos em português, física, vem do grego physis. E o que é physis? É uma palavra que pode ser traduzida por natureza. Physis é a natureza. Físico é aquilo que é natural. Nós entendemos como físico aquilo que é material. Mas não devemos confundir physis com ilê. Porque ilê é a matéria. Physis é a natureza. Aristóteles, ele trata do mundo físico e ele também tem uma obra chamada Metafísica, que seria a ideia de aquilo que está além de toda a natureza, de tudo que a gente chama de natural, de tudo aquilo que a gente chama de físico. Será que a origem da nossa vida está na metafísica? Está para além da natureza? Se você viajar pelo mundo da filosofia, você vai entrar neste conflito o tempo todo. O Evangelho de João, ele traça para nós que a origem da vida está no Logos. Para compreender um pouco mais sobre a doutrina do Logos, você deve estudar o módulo 1 do curso de Filosofia Cristã, composto por 12 palestras. São 5 horas aula, para você entender
o que eu estou falando agora em pouco menos de 30 minutos. Mas o Evangelho de João propõe para nós que origem de Zoe, vida, está no Logos. Nele estava a vida. E o Logos, ele é de ordem metafísica. Ele é de ordem para além da natureza, muito além. Aristóteles, ele retornou até um ponto em que ele vai pensando do físico e vai subindo nas categorias, subindo. E ele, inclusive, ele tem uma obra que é o Organum. O Organum é uma espécie de coletânea de textos aristotélicos, pelo meio do qual ele vai dizendo que existem elementos leves e elementos pesados. E alguns elementos penetram em outros. Os leves, eles vão subindo, os pesados vão caindo. O fato é que Aristóteles parte do natural até chegar ao metafísico, além do natural. E ele entende o seguinte: a vida, ela pode ser entendida em dois momentos. É muito bom você poder também retroceder para o módulo de número 2, porque lá no módulo de número 2 eu falei desses dois momentos, só que não com base em Aristóteles, e sim com base nas filosofias de Heráclito, quando eu estava falando sobre o ser e o não ser. Volte lá, ouça as 10 palestras do módulo 2, quando nós falamos sobre o problema do mal, ser e não ser. Você agora está no módulo 3. Estamos estudando filosofia da vida. Aristóteles diz: todos os fenômenos, eles passam por dois momentos. Quais são esses dois momentos? Ele diz: momento de potência e momento de ato. Potência é o primeiro momento. Ato é o segundo momento. Lá no módulo 2 eu falei também sobre isso, nesses momentos. Só que eu não usei a palavra potência e ato. Eu usei a palavra ser e não ser. Mas para não te confundir, vamos continuar aqui com Aristóteles. A vida, como é um fenômeno, vai passar por dois momentos, de potência e ato. Potência é a vida potencial. É aquilo que ela pode chegar a ser. Em estado de potência, a vida é uma possibilidade. Há uma possibilidade de vida. E em nosso caso, nós que fazemos filosofia cristã, nós estamos pesquisando a possibilidade da vida eterna. O que seria vida eterna? A vida completa. Este é o significado no grego, tá bem? A palavra eterna no grego, o significado é vida plena, vida completa, vida que nada falta, não precisa se acrescentar coisa alguma, porque também nada falta. Algumas pessoas pensam em vida eterna como vida para sempre, eternamente, infinitamente. Mas o sentido grego é esse, é uma vida completa, em que você não tem falta de coisa alguma. Também, é lógico, está o sentido de para sempre. Mas o sentido primário é vida completa mesmo. Vida total, vida absoluta. Ora, a vida eterna ela é uma possibilidade do ponto de vista cristão. Mas será que ela é uma possibilidade do ponto de vista materialista? Jean-Paul Sartre, que eu te falei no áudio de número 1, diz que não. A vida eterna não é uma possibilidade. Por quê? Porque faz parte do mundo metafísico. Você até poderia viver eternamente, caso a matéria fosse eterna. Não é o caso.
a matéria, ela não é eterna. A matéria, ela se deriva. A matéria, ela se abstrai. Ela se dispersa e ela se transforma. Portanto, como ser humano, do ponto de vista materialista, a vida eterna é uma impossibilidade. Mas Aristóteles, ele fala, nós devemos pensar que há uma possibilidade para todas as coisas. É possível se viver. Só vive aquele que tem uma potencialidade para viver. Você precisa de potência para viver. Você precisa poder viver. Ter poder para viver. Onde estaria esta potência? Aristóteles, ele vai nos levar aos motores do universo. O que é o universo? Do ponto de vista aristotélico, o universo é a união de tudo aquilo que está vertido, que possuem versões. Existem múltiplas versões da realidade. E o conjunto destas múltiplas realidades forma o que é o único verso. Aristóteles vai nos dizer: o universo, ele é mantido por motores. E esses motores, eles servem como potencializadores de tudo aquilo que existe. Como Aristóteles está inaugurando a ciência antiga na Grécia, ele diz que para entender a realidade das coisas, nós precisamos categorizá-las. E quando você categoriza, você precisa categorizar ela na sua categoria real e verdadeira. Exemplo: animais de categoria aquática não podem ser confundidos com animais de categoria aérea. O aquático deve ser entendido na água. O aéreo deve ser entendido no ar. O terreno deve ser entendido na terra. Cada ser está dentro de um universo, e este universo, ele pertence a uma categoria da natureza. Assim, se as potencialidades para viver naquele universo se conjugarem, os seres podem viver nele. Exemplo: a borboleta. A borboleta pertence à categoria do universo dos insetos. Mas ela não existe enquanto borboleta. Ela metamorfoseia-se. Ela passa por uma metamorfose. Ela muda de forma. E por que ela muda de forma? Porque há uma potencialidade no motor que ativa o universo das borboletas para que ela venha a ser borboleta. Antes, porém, ela é uma larvinha e vive grande parte da sua vida como larva, como lagarta, rastejante e asquerosa no universo das lagartas. Existe uma possibilidade de que ela venha deixar de ser lagarta, mas somente no universo das lagartas borboletas. Por quê? No universo das lagartas não borboletas, não há esta possibilidade. Foi gerado como larva, vive como larva, chega à lagarta e morre como lagarta. Mas como há uma possibilidade no universo das lagartas borboletas de chegarem a ser borboletas, em determinado momento, esta possibilidade ela passa por um momento de atuação, atividade, atualização. Esta atualização só acontece
Porque o motor do mundo das borboletas gira e vai girando para poder transformar potência em ato, potência em atividade, potência em ação, potência em atualização, em atualidade. Da potência pode ser a lagarta, ela gera em torno de si a sua pupa, o seu casulo. Enquanto no casulo, enquanto na sua pupa, o motor continua girando. E o motor vai atualizando aquilo que só esta lagarta borboleta pode chegar a ser. O tempo passa, as asas crescem e a lagarta abre e rompe o casulo e voa. Agora, ela está de acordo com a sua physis, de acordo com a sua natureza. Agora ela está voando junto com as outras borboletas que também foram lagartas. Na categoria do mundo das borboletas, existe um motor que move todas as coisas. Se move todas as coisas, está passando por uma evolução. O que é evoluir? Evoluir é tirar da vontade, porque a vontade é um fenômeno intrínseco, interno, e esse fenômeno interno, o volus, a vontade, precisa também passar por uma atualização. Porque a vontade, ela é uma potência. Eu posso ter vontade. Ela é uma potência, poder. Agora, para que ela passe do estado de potência para o estado de ato, tem que acontecer uma evolução. Ela precisa se exteriorizar. Ela tem que sair de si, porque ela é intrínseca, e se tornar extrínseca, para fora. Aí quando a vontade vira-se para fora, deixa de ser intrínseca e torna-se extrínseca, aí acontece uma evolução. O volus, ele evolui. A vontade, ela se expande. Ela se manifesta. Ela vira-se para fora. A borboleta, que é o nosso exemplo, é uma evolução da lagarta. A lagarta tem vontade de se tornar borboleta. Mas enquanto vontade é intrínseco. Na hora que ela se fecha no seu casulo, acontece uma evolução. Aí o volo sai para fora e ele evolui por meio de uma ação. Evolução. Uma ação da vontade em sair, se expandir, se mostrar, se transformar. Evolução. O motor que está girando, 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 é ele que é o responsável pela evolução. Ele é um motor que ele faz evoluir toda a physis, toda a natureza. E todos os fenômenos da natureza possuem o seu próprio motor. Existe o motor para o mundo dos peixes, o motor para o mundo das aves, dos répteis, dos insetos, dos animais selvagens, dos animais domésticos, dos homens, das flores. Os motores, eles são múltiplos. São eles que motivam. São eles que movem. E eles movem por quê? Porque eles estão motivados, motorados, motorizados. Eles movem. A própria palavra mover e a palavra motor são palavras derivadas. Só me movimento porque eu tenho um motor. Sem motor não existe movimento. E quando eu me movimento, eu evoluo. Eu deixo um estado de ser
e me transforma em outro ser. Eu estou motivado a isto. Existe uma motivação, a ação do motor. Acontece que quando eu saio de um estado físico que eu estou, natural, e eu vou para um outro estado, ainda físico também, e que eu passo por uma evolução, eu me modifico, eu encontro um problema gigantesco. Porque se eu me movimento, se eu me modifico, é porque eu posso me modificar. Eu tenho essa potencialidade. Só que essa potencialidade, ela faz uma espécie de parábola, tá? O que é uma parábola? Você que já estudou aí o mundo da geometria, você já deve ter estudado sobre parábola. É uma curva. Ela tem o seu ponto zero aqui embaixo. Aí ela começa a evoluir, ela sobe até o pico, até o máximo que ela consegue. E depois ela começa a descer. Aí isto é uma parábola, até ela chegar ao ponto zero de novo. Porque na física, na natureza, todas as coisas elas têm um pico, um ponto máximo de evolução. O motor, ele só tem essa capacidade para toda a física. Ele vai movimentando todas as coisas, movimentando, aí as coisas começam a chegar num nível máximo e depois elas não podem se expandir mais. Encontra o seu limite. Aí a parábola começa a descer até voltar ao ponto zero. Chega uma hora em que a borboleta para de bater as asas e morre. O fenômeno da morte é a descida da parábola até o ponto zero. Existe uma potencialidade para a vida. Mas essa potencialidade ela não é infinita. Ela é uma possibilidade que ela encontra, ela se esbarra com o fator tempo, como eu disse no áudio anterior. O fator tempo, ele determina um tempo de vida útil para todas as coisas que estão na física, na natureza, que possuem matéria. Quando chega no ponto zero, toda aquela potência que existia para a vida, ela também carrega em si a impotência para viver. Ao mesmo tempo que é potente, também é impotente. Aí se você lembra muito bem dos áudios sobre Heráclito, ele havia dito isto. O não ser e o ser são duas palavras que se conjugam e estão sempre juntas. Sai do não ser, vem para o ser, volta para o não ser. Sai do não ser, que é uma possibilidade, se atualiza na vida e depois cai no não ser, que é uma inatividade, já atualizado, já imortalizado. Perguntamos, o que é a vida? Do ponto de vista aristotélico, a vida é uma possibilidade. Existe potencialidade para vivermos. Mas nós necessitaríamos de um motor para que esse motor ele nos mantivesse vivos. Quando ele começa a girar, ele nos dá a energia necessária para que a nossa potencialidade para viver seja atualizada. Ele ativa o processo vital. E nós estamos agora vivos. Todos nós que estamos ouvindo este áudio é porque estamos vivos. Estamos no auge da vida. Todas as potencialidades estão ativas. Chega um momento em que o motor parece que para de girar. Ou gira mais lento. Ou nós não temos mais potência. Pense mais ou menos no seguinte. Você tem um carro. E o teu carro ele tem um motor. E a potência do motor do teu carro
é de 1.0, com 5 marchas. No velocímetro está escrito que você consegue chegar até a 240 km por hora, movido a gasolina, com todo o sistema elétrico em perfeição, sistema de segurança perfeito também. Você coloca gasolina no tanque, gira a chave, motor de arranque, funciona o carro, bateria, alternador, tudo funcionando, e você acelera. Você acelera o máximo que pode. Só que chega no momento 200, 220, 180, que esse teu carro aí estava numa estrada freeway. Você pode acelerar o quanto você quiser, mas ele já perdeu a estabilidade. Você, que é uma máquina humana, precisa ter um alto reflexo, porque se aparecer de repente um obstáculo na tua frente, se você não viu antes, você bate e se arrebenta. Apesar da potencialidade do carro de chegar a 260, você não consegue explorar os 260 porque tem muitos fatores externos que atrapalham isso acontecer. Além do fator interno, você. Essa é uma ilustração para a própria vida. Ela tem uma alta potencialidade, mas todos os fatores biológicos, orgânicos, físicos, temporais, espaciais, psicológicos, todos os fatores externos que atuam sobre você vão impedir você de viver eternamente, viver para sempre. As células do teu corpo vão começar a morrer e não vão se rejuvenescer mais. As suas juntas e articulações nervosas, elas vão atrofiar. Sua visão vai enfraquecer. Sua voz vai abaixar. Sua audição vai diminuir. O motor te deu o máximo que ele poderia dar, mas você já não responde mais ao máximo do motor que ele tem para te dar, porque a máquina está pifando. Já gastou tudo que tinha que gastar. A curva está descendo. Você vai entrar em estado de letargia e morte. Vai desaparecer. Aristóteles ele está falando, mas será que existe um motor dos motores? E ele vai chegar até o conceito do motor imóvel. O que é o motor imóvel? É o motor que não é movido e que move todas as coisas. Porque no mundo físico, os motores eles funcionam movidos por outros motores, porque um motor emprega e empresta força para outro motor e move outro motor, como se fosse uma engrenagem. No mundo físico, tudo está ligado um com o outro, porque o peixe não é sem a água não é sem a terra não é sem o solo não é sem o ar, e assim por diante. Um motor empresta potência para outro motor, e outro motor, e outro motor. Mas isso nos leva até o pensamento aristotélico. Será que existe um motor imóvel? E ele abstrai dizendo, se há um motor imóvel, esse motor ele é metafísico. Porque tudo aquilo que é físico passa por transformação. Se passa por uma transformação, chega a um momento máximo e depois ele declina. Se ele declina, ele para de funcionar. Se para de funcionar, então ele está circunscrito à linha do tempo. O que é que mantém todas as coisas funcionando? Saindo da potência para o ato. É o motor imóvel. E Aristóteles chega à ideia de um Deus. Não é um Deus pessoal que sabe do que está acontecendo,
Mas ele chega à ideia de um Deus único. Tem que haver um ser, um ente, que dá origem a todos os outros seres, mas que não se relaciona necessariamente com as particularidades dos seres. Deve haver um ser que não passa por atualização, que vai ser chamado de ato puro. Não estou falando potência pura. Estou falando de ato puro. Esse ato puro, ele é aquele que não é contingente, ele é necessário. Já expliquei isso aqui, lá no módulo de número 1. O que é contingente e o que é necessário. Depois eu volto a esse assunto. Deve haver um ser que não é contingente. Deve haver um ser que dá origem aos outros seres. E ele chama isso de ato puro. Porque ele não é misto. Não está misturado. Para não ficar muito longo o nosso áudio, eu vou parar por aqui. Resumindo para você, qual é a origem da vida? De acordo com Aristóteles, a origem da vida está no ato puro, no motor imóvel. E esse motor imóvel é o que a religião chama de Deus. Deus único. Será que nós vamos conseguir conjugar o Deus aristotélico com o Deus cristão? Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens? Até a próxima palestra. Sou o professor Rogério de Souza e este é o curso de Filosofia Cristã, áudio 2, módulo 3.